Oi, gente. O jornalista Silvio Navarro fez uma mensagem em suas redes sociais extremamente preconceituosa e depois ele apagou essa mensagem e a que ele tentou pedir desculpas revelou muitos problemas. E eu vou analisar todas as duas mensagens nesse vídeo de hoje. Ele disse o seguinte: diante da atitude do Mano Brown e dos Racionais exigirem o certificado de vacinação, disse ele em sua mensagem: Mano Brown exige certificado de vacinação para entrar em seus shows. Atestado de antecedentes criminais não são exigidos. Ora, é muito óbvio que o que ele está dizendo aí é que entre o público dos Racionais existem muitos bandidos, muitos criminosos. Essa é uma atitude, obviamente, preconceituosa do Silvio Navarro. Aí ele mistura preconceito cultural, preconceito de classe, preconceito racial, vai tudo no bolo. É uma frase obviamente preconceituosa. Ou seja, o público dos Racionais seriam pessoas que você deveria ter uma checagem de antecedentes criminais antes de entrar no show, porque provavelmente, na cabeça do Silvio Navarro, deve ter um monte de gente que é criminosa indo para esses shows. É extremamente claro o que ele diz. Óbvio o que ele diz. Se ele fosse pedir desculpas, ele teria que pedir desculpas pelo que ele disse. Mas não foi isso que ele fez. E pior, ele não destacou o lado positivo do Mano Brown está contrariando o Jair Bolsonaro, que é contra o certificado de vacinação, e ele está exigindo o certificado de vacinação. E ele ter dito, vacinas salvam vidas e para ir aos shows tem que apresentar o comprovante de vacinação. Ele, além dele não ressaltar esse aspecto positivo, ele tem essa fala horrorosa, preconceituosa. E aí quando ele foi tentar consertar, ele não consertou nada, eu já adianto para vocês que ele não consertou nada, ele disse o seguinte: o tweet anterior sobre o show do Mano Brown foi apagado. Não tem nada a ver com preconceito. Essa palavra eu evito aqui no YouTube porque normalmente dá problema, viu? Quando eu uso. Essa aqui, ó. Não tem nada a ver com preconceito ou estilo musical, e sim letras sobre violência e crime. Como a mensagem não foi clara e muita gente se sentiu ofendida, peço desculpas. Primeiro que a mensagem foi absolutamente clara. Você falou que, olha, tem a checagem do certificado de vacinação antes de entrar. Se você não tem o certificado de vacinação, você não entra. Mas não tem a checagem de antecedentes criminais. E na cabeça dele deveria ter. Se deveria ter, por quê? Porque a maior parte do público, na cabeça de um Silvio Navarro, é um público de pessoas envolvidas com o mundo do crime. Ele está falando do público, ele não está falando da letra do Mano Brown. Isso é óbvio. Silvio Navarro não é Kant, não é Pierre Bourdieu, não escreve de forma rebuscada. A fala dele foi absolutamente clara. E uma fala preconceituosa com o público dos Racionais. Ele está achando que as pessoas são idiotas? Que a gente não vai entender uma fala tão óbvia assim? Então, obviamente, preconceituosa? Bem, eu desconheço, eu não sou um amplo conhecedor da obra do Mano Brown e desconheço obras dele enaltecendo crime e violência. Mas esse preconceito com rap tem a ver com o preconceito muito comum que se tem com um subgênero do rap, que é o chamado gangster rap, né? Ou também conhecido como reality rap, que tem muita gente que faz essa associação. Eu nem saberia dizer se o Mano Brown pode ser enquadrado, algumas músicas dele, dentro desse subgênero, né? Porque não é minha especialidade em termos de gosto musical. Mas eu respeito, entendo que é uma expressão da cultura, e mais do que isso, muitas vezes essas músicas que falam de enfrentamento com a polícia demonstram uma tensão existente entre setores da polícia que agem muitas vezes de forma equivocada com pessoas pobres e a reação que existe dentro dessas comunidades. Não é? Então, existe toda uma questão cultural e histórica envolvendo violência policial. Não é? Foi o caso do George Floyd, vamos lembrar, e muitos outros casos famosos, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, desse tipo de violência que geraram, em parte, estão conectados a esse universo cultural. E é fundamental você ter uma visão respeitosa com aquilo que você pode não conhecer muito bem, e tentar compreender a natureza
desse caldo cultural, que é tudo que o Silvio Navarro demonstrou não ter nenhum interesse em querer compreender, e simplesmente expor uma visão claramente preconceituosa. A única polêmica que eu achei sobre o Mano Brown, numa rápida pesquisa aqui antes de fazer esse vídeo, foi que ele tem músicas que ele não canta mais por ele entender que são machistas, preconceituosos com mulheres. Ele admite, o Mano Brown, que ele foi criado numa cultura predominantemente machista, e aí eu vou deixar essa reportagem para você ler, se vocês tiverem curiosidade, e aí ele reconhece o quê? Que, olha, esse tipo de música que é preconceituosa com as mulheres, eu não canto mais. É uma música que refletia a criação que eu tive, o ambiente que eu vivia, e eu, felizmente, superei isso. Não mais penso assim. Acho que essas músicas não valem a pena por causa disso. Então, esse tipo de música, que tem esse tipo de letra, eu não canto mais. E eu procurei, não consegui encontrar nenhuma música que justificasse essa fala dele. Mas o mais curioso é que essa justificativa não cola nem um segundo, porque ele não estava falando, na mensagem anterior, das letras. A checagem na entrada do show, ele está falando do público. Ele está falando das pessoas. E no fundo o que ele está querendo dizer é que gente que gosta das letras do Mano Brown são pessoas envolvidas com violência e crime. Ou seja, ele pede desculpas sem recuar 1 centímetro da visão preconceituosa que ele expôs na mensagem anterior. O preconceito continua nessa mensagem. A visão preconceituosa continua aqui, exposta para todo mundo ver. E é muito problemático, gente. A gente vê que na nossa sociedade tem gente que bate palma para esse tipo de visão preconceituosa. Porque nós percebemos mais recentemente, e as últimas eleições têm demonstrado isso, né, que existe um segmento dentro da sociedade brasileira que tem preconceito com pobre, com gente da cor negra, tem gente que tem preconceito com culturas diferentes da sua, não é? E não consegue examinar a outra cultura de uma forma respeitosa. Examinar uma cultura de forma respeitosa não significa deixar de ter críticas. Por exemplo, eu não sou fã da tourada, acho que é uma violência com os touros. E não sou, enfim, mexicano, mas esse aspecto da cultura eu tenho críticas. Agora entendo, faz parte da cultura deles lá e tal. O fato de fazer parte da cultura não significa que a gente não deve ter críticas. Agora, a crítica tem que ser uma crítica que compreende esses aspectos, que compreende a complexidade. E não é o caso do que o Silvio Navarro fez aqui. O que o Silvio Navarro fez aqui foi simplesmente não foi uma crítica, foi exposição de um pensamento preconceituoso que associou criminalidade com o público dos Racionais. E quem gosta da letra dos Racionais, quem gosta de rap, desse tipo de rap, seria violento ou criminoso. Além de não ter enfatizado a dimensão positiva dos Racionais estarem exigindo certificado de vacinação. Né? Além disso, ele foi extremamente preconceituoso em suas mensagens. É lamentável, mas é algo que precisa ser fortemente combatido. Nós precisamos combater esse tipo de preconceito e faz parte da agenda para o ano de 2022. Né? E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.